Mas dessa vez, o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe. Atenção, 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 porque a Globo News diz que a Lei Magnitsky vai ser aplicada ainda hoje contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu muito bom dia para vocês, meus queridos amigos não sancionados, que não foram atingidos, punidos pela Lei Magnitsky, que nunca violaram um direito humano na vida e que esperavam ansiosamente que chegasse o dia em que quem violou direitos humanos fosse finalmente punido. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 2 vídeos bombásticos da Globo News. O primeiro revela como a Lei Magnitsky pode ser aplicada hoje, gente, contra Moraes. E o segundo é um desabafo sobre como os ministros do Supremo, olha, como eles estão assim, sofrendo com o cancelamento dos vistos, como a gente, aliás, nunca imaginou, né? Já que eles viviam garganteando, dizendo por aí que eles não estavam nem aí. Você não vai querer perder nada disso. Então fica aqui comigo e bora pro primeiro vídeo pra ver o que disse a Natuza Neri, lembrando que esse programa da Globo News é do final da noite de ontem, quase madrugada. Olha aí. Entenda a Lei Magnitsky. Mesmo que Moraes não tenha ativos nos Estados Unidos, ele ficaria impossibilitado de usar cartões de crédito, contas bancárias ou serviços de companhias que sejam de empresas norte-americanas. Por isso, chamam a medida de morte financeira, por ser de grande impacto ao considerar a influência dos Estados Unidos na economia. Qualquer cartão com uma bandeira que atue nos Estados Unidos, por exemplo, já estaria fora de uso para a pessoa enquadrada na lei. Mas dessa vez, o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante. Opa, não me pareceu blefe. Aí quem dizia que era tic-tac, que era só blefe, que não era nada que ia se executar, que eles estavam garganteando. Olha aí, ó, agora reconhecendo, é real, vai vir. Bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é de um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições, vou chegar nesse ponto já já. O bambu vai gemer, o bambu vai gemer. Aliás, o bambu já está gemendo e vai gemer mais ainda quando a Lei Magnitsky vier, pessoal. Isso vai ser notícia mundial. O juiz da Suprema Corte Brasileira é punido pelos Estados Unidos por graves violações de direitos humanos. Vocês conseguem imaginar isso aí? Conseguem imaginar essa notícia? Uma notícia dessas para o Brasil é ao mesmo tempo algo que nos traz um gostinho de justiça, de esperança, para quem sofre, se solidariza com os abusos do STF, com quem sofre com os abusos do STF, e ao mesmo tempo isso também é uma notícia horrorosa, porque marca pela primeira vez na história que um ministro do Supremo, um tribunal que tinha que proteger os direitos, foi punido pela maior democracia do mundo, foi castigado e colocado no mesmo rol em que estão os ditadores sul-americanos, sul-africanos, aqueles líderes autoritários e sanguinários que torturam e matam os seus próprios cidadãos. É no meio dessa turma aí, gente, que o Moraes vai estar. Gente dos piores porões de regimes ditatoriais como Venezuela, Cuba, Rússia e Coreia do Norte. Que vergonha pro Supremo. Que vergonha pros ministros. Se eu fosse ministro, eu ia sentir uma profunda vergonha de estar num tribunal desses, um tribunal que coaduna e apoia as barbaridades de uma pessoa dessas, acusada de graves violações de direitos humanos. Se você, como eu, tá feliz com a possibilidade de aplicação da Magnitsky hoje sobre o Alexandre de Moraes, então senta o dedo aí no like com força para mais gente se unir à nossa alegria, porque apesar disso ser uma vergonha pro Supremo, isso é um avanço para a busca da justiça e na luta pelas nossas liberdades, pelo respeito pelo Supremo aos nossos direitos. Agora vamos pro segundo vídeo, como eu prometi para vocês, com um desabafo dos ministros do Supremo, que mostra como eles estão aí absolutamente desesperados com o cancelamento dos vistos. Olha aí. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky, é um bastidor que é o seguinte, os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo. Que cruel. É que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo tem a história de que foram 8 que estão com visto supremo, estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles
pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem comunicação oficial. Não vai ter Quinta Avenida nesse mês de julho para as ministras, filhas, esposas e ministros irem lá fazer suas compras, né? Tadinhos, gente. Puxa vida, que dó, que dó. Eu tô desconsolado, tô inconsolável. Pois é, gente. O Clesão, ele também tinha esposa e filhas, que estão até hoje buscando justiça para o pai. Débora Rodrigues, condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, também tem 2 filhos lindos que ficaram 2 anos sem ver a mãe e que podem ficar mais de 10 sem ver ela novamente. O Felipe Martins, ele tem uma filha pequena, linda, que ele não vê há 2 anos. Esses são os verdadeiros dados cruéis. Isso sim é crueldade. Isso é cruel. As mais de 1.300 pessoas presas, denunciadas, condenadas em bloco pelo STF, pelos atos do 8 de janeiro, ilegalmente, de forma arbitrária, injusta, inconstitucional, em lotes, sem examinar o que cada um fez. Essas pessoas hoje comem o pão que o diabo amassou e são tratadas como nem os piores corruptos do Brasil, os piores assassinos, traficantes desse país são tratados. Esse é o dado cruel. Isso é crueldade. E que interessante, né, gente? Como tem familiar de ministro do Supremo querendo ir para os Estados Unidos estudar, trabalhar, passear, né? Por que será? Eu achei que lá não fosse uma democracia, que fosse um país talvez horrível, né? Pelo que eu escuto deles. E eu achei que eles também não estavam nem aí. Como é que é mesmo? Ainda temos Paris, não é? Me explica aí nos comentários por que será que eles querem tanto ir para os Estados Unidos se lá não presta, hein? Porque eu não tô conseguindo entender essa.